Olá, pessoal, bem-vindos ao Gira Gestão, podcast da Cieri. Eu sou Pedro Paiva, sócio e cofundador da Cieri, e hoje estamos inaugurando esse podcast para que a gente possa falar sobre os desafios da gestão, e eu estou aqui com a minha sócia Eveline. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Eveline, sou enfermeira e sou sócia fundadora da Cieri. E aí a gente vai contar um pouquinho da nossa história, né? A gente já está há 6 anos, né, no setor da saúde, com consultoria. E antes a gente era Vida Treinamentos, e aí agora teve essa transformação para a Cieri. E aí a gente vai contar um pouquinho da história, né, Pedro? Isso. Sou biomédico, né? Conheci a Eveline aí, né? Foi esse encontro de propósitos mesmo, de transformar a saúde. A vida já vinha trilhando esse caminho aí na gestão em saúde, nesse processo de consultoria e capacitação. E eu cheguei aí para poder somar junto, e onde que surgiu esse rebrand da marca. A gente começa a falar agora, já é a Cieri. A vida ficou, né, com sua história, com sua trajetória. E o objetivo desse primeiro episódio do podcast é a gente trazer a Cieri, o papel dela, né? Porque eu acho que a principal missão da Cieri, não só da Cieri, acho que nossa, né, Eveline? Por isso que eu falo que é um encontro de propósitos. É a transformação da saúde, né? É transformar o sistema de saúde. Muito mais do que uma consultoria, muito mais do que um treinamento, é transformar. E eu acho que a gente entendeu que a transformação ela não vai vir de um processo de consultoria ou ela não vai vir de um treinamento isolado. Então, a gente se fundamentou nesses 3 pilares, que é a mentoria, o treinamento e a consultoria. Então, quando a gente consegue, de fato, né, trabalhar essas três áreas, eu acho que a gente abrange a atuação e, de fato, a gente gera esse processo de transformação. Lá no começo da minha carreira, eu não esqueço disso, um diretor falou comigo, assim, eu estava começando e precisava contratar uma consultoria na época de planejamento estratégico. Ele falou assim, consultoria, eles vêm com uma apresentação linda, com uma teoria e não conhece a nossa realidade. E isso ficou comigo, né? E eu sempre pensei que o processo de consultoria ele tem que ser transformador, né? E ele tem que ser adequado para a realidade daquela instituição. Cada uma na sua realidade, né? É igual a nossa mentoria. A nossa mentoria ela é muito personalizada. A gente vai nesse passo com elas, nessa evolução, porque eu falo que a mentoria é 50-50, né? É 50 o mentor, 50 a mentorada, para a gente fazer essa transformação. A gente só vai ter uma segurança do paciente, a gente só vai ter resultado com a transformação da educação, né? Sim, eu acho que também quando a gente fala de transformação, né, em saúde, é até a representação da Cieri, né? A nossa logo ela traz esse símbolo de uma borboleta mesmo, que é um símbolo dessa metamorfose, dessa transformação, que é o potencial que as instituições de saúde têm de fazer a diferença, de transformar o cenário da saúde pública, inclusive, né? Porque a maioria das consultorias hoje, das empresas que estão no mercado hoje, estão no ambiente hospitalar, né? Buscando acreditações hospitalares, zona, Quimento, né? E no ambiente privado. E eu acho que esse é o diferencial da Cieri, né? Porque eu acho que quando a gente fala de transformar o sistema de saúde, eu não vou transformar o sistema de saúde uma única unidade ou num único setor, no privado ou não. Não que essas instituições não façam não cumpram um papel importante e não gerem resultados para o sistema de saúde. Mas a gente entende que também para que a gente alcançasse esse propósito mesmo de ver um sistema de saúde diferente, a gente precisava atacar em todas essas frentes. Então, a Cieri, ela vem com essa diferença, que é uma empresa de consultoria também voltada principalmente para a saúde pública. Com foco na atenção primária e na atenção secundária, né? Que desde 2019, quando eu inaugurei a Vida, né? Eu tive esse insight que muitos eventos adversos de quando eu trabalhava como gerente da qualidade hospitalar vinha da atenção primária. Então, eu presenciei muitos eventos adversos evitáveis. Então, em 2019, eu montei essa empresa só para treinar.
Então, o foco dela era só o treinamento em motoristas de ambulância, recepção, profissionais que precisam ser olhados também. Não é só a parte da enfermagem, a parte médica, a equipe multi. A gente precisa olhar para todo o restante dessa equipe, né? Porque eles fazem parte do cuidado. Então, o meu foco foi esse. Então, lá no interior do Vale do Paraíba, então eu comecei a treinar os municípios pequenos sobre essa temática. E foi uma temática muito importante, que começou a disseminar, né, o que é a segurança do paciente na atenção primária. Hoje, a CIERE, ela vai estar voltada, né, Pedro, para saúde pública, para os municípios. A gente tem aí a RDC 36 de 2013, que ela fala que todos os estabelecimentos de saúde eles precisam ter um núcleo de segurança do paciente, e hoje não é a realidade que a gente vê nos municípios, né? Nem 6% dos municípios no Brasil tem um núcleo de segurança do paciente. E esse núcleo, ele é muito importante, né? Por quê? Porque a gente vai fazer as tratativas de eventos adversos que acontecem na atenção primária. O que seriam esses eventos adversos, né? Muitos lugares que eu faço visita, que eu vou apresentar o projeto, é muito desconhecido isso ainda, né? Mas no meu município não acontece isso, mas no meu município faz isso, mas no meu município, né, que são falas muito recorrentes que eu ouço, que não acontece. Mas o que a gente não tem notificação disso, a gente acha que não acontece. Mas a gente sabe que acontece. A gente sabe que existe troca de exame, laudo de exame errado, uma coleta de Papa Nicolau que teve essa coleta fragilizada, e aí vai ter que ter as recoletas. Então, o custo da atenção primária ele acaba sendo muito alto. Com as internações domiciliares, lesão por pressão, a gente eu foco muito na vacinação, né? Hoje a gente o Brasil, ele deu... Até o ano passado, uma queda muito grande, né, dessa cobertura vacinal. E tudo isso são eventos adversos, porque a gente tem que ter busca ativa, a gente tem que ter esse pessoal na rua, né, os ACS na rua, para poder fazer essa busca ativa e para a gente melhorar a qualidade da assistência. Então, é uma área que ela não está sendo olhada da maneira correta, né? Então, a gente vem aí para poder prestar essa consultoria para os municípios, essa assessoria, né, de implantação de núcleo, de como fazer uma tratativa de evento adverso, porque também na atenção primária a gente tem eventos adversos graves, né? Só não tem notificação. E aí, essa semana até falei para um prefeito que a CIERE, eu não estou lá para ensinar e deixar eles caminharem sozinhos, né? A CIERE não tem a pretensão de ficar com essas consultorias de 3, 4, 5 anos, né? Que a gente vê por aí. Então, a gente só vai mesmo para poder pegar na mão, ensinar esse colaborador, inserir ele no processo, né? De qualidade de segurança do paciente, para deixar que eles voem sozinhos, né? Nós somos, na verdade, os arquitetos da mudança, né, da transformação, né? A gente dá o caminho, a gente trilha o caminho, a gente constrói o projeto e a gente orienta como fazer. E eles dão essa continuidade, né? E essa questão da atenção primária, eu acho que ela é tão importante, porque hoje está todo mundo olhando para o impacto final, né? Porque é lá na atenção terciária. Né? Tá todo mundo olhando para o evento que aconteceu, para o número. Porque o que acontece? Existem já trabalhos, né, por exemplo, de reduzir em até 40%, né, o número de paciente chegando no pronto-socorro com AVC a partir de um simples monitoramento da pressão arterial pelo agente comunitário de saúde lá na atenção primária. Então, o impacto que isso reflete, né, a gente conduzir uma atenção primária segura com protocolos em que eu vou trabalhar a prevenção e a promoção da saúde, né, e isso vai evitar, né, esses desfechos críticos que nós temos lá na atenção terciária. Eu acho que um dos desafios que eu acho que também a gente enfrenta, e aí isso é em qualquer setor, né, Eveline? É a dificuldade do gestor, seja ele o gestor municipal, seja ele o prefeito, seja ele o gestor da unidade pública ou privada, de entender o custo da não qualidade. Exato.
Porque eles estão sempre olhando para o custo, quanto vai custar essa consultoria. Naquele momento, né? O que eu vou investir nisso? E o que, assim, é uma preocupação muito grande deles, né? Porque é uma temática muito desconhecida ainda na saúde pública, né? E São Paulo é o primeiro, né, município em acreditar a atenção primária. E isso, para a gente, é motivo de felicidade que a gente está caminhando, né? Para uma acreditação na saúde pública, e isso vai se tornar, acredito que em 2026, né, com um novo manual, vai disseminar em todos os municípios, né? Mas todos pensam assim, mas o que eu ganho com isso? Né? O que eu ganho contratando uma consultoria para atenção primária, sendo que o meu município já está todo redondo, a gente já está fazendo, a gente tem PEMAC, tem os indicadores, né, de assistência, o que eu ganho? Né? A gente fala que os pacientes que ganham, né, eles ganham uma qualidade de assistência, né, ganha que o custo disso, a gente consegue reduzir custo, o retrabalho, a valorização do profissional, né? Porque quando a gente fala de segurança do paciente, a gente também tem que estar linkado à segurança do trabalhador. Então, os profissionais de saúde de atenção primária, eles precisam ser valorizados. E como que a gente faz essa valorização? É treinamento, é colocando ele como parte do processo, né, de implantação de qualidade e segurança do paciente. Então, essa mudança de cultura, ela tem um impacto final, né? E esse impacto final que eu falo também que é a visibilidade, né? Um município que tem as suas UBSs com selo de qualidade, toda padronizada, as unidades, por exemplo, X e Y falando a mesma língua, né? O mesmo atendimento, o mesmo protocolo. Claro que não vai ser... são pessoas, né? Pessoas, cada uma, ela, né, tem a sua particularidade, mas assim, os processos sendo o mesmo, né? Então, a população ganha muito com isso. Porque senão fala, não, lá na minha UBS, a gente ouve bastante, não faz esse tipo de exame. A minha UBS, o atendimento é diferenciado. Então, a gente padroniza esse atendimento em atenção primária, né? É para o gestor de saúde que está preocupado em investir esse dinheiro numa consultoria ou num processo de acreditação, né? Então, pensa um hospital hoje que gasta 1 milhão com infecção por ano. Que essa é a média. Ele gasta R$1 milhão com infecção por ano. E que essas infecções, 70% dessas infecções são evitáveis com higienização das mãos e protocolos simples. Exato. Né? Então, isso é custo da não qualidade. Então, a gente tem hoje que a terceira causa de morte que a gente tem no Brasil, as falhas na prestação do cuidado. É a terceira maior causa, né? 15%, então estou trazendo alguns dados aqui só para a gente entender desse custo da não qualidade, né? 15% do custo da operação de um hospital é de reinternação não evitável. Então, quando a gente fala de implantar processos, de contratar uma consultoria, de conduzir tudo isso, né? O custo da não qualidade, ele não é só financeiro, ele é humano, né? Então, quando eu evito um evento adverso, é uma vida que segue, é uma vida que continua trilhando ali com tranquilidade, né? Sem perder qualidade de vida. E quando a gente fala em eventos adversos, né? Vai fazer, quem aqui que está assistindo, que é da área da qualidade, né? Que a gente, às vezes, fala um pouquinho mais... Qualitez, né? E quando a gente fala em eventos adversos, quantos eventos adversos você teve no mês? Por exemplo, um hospital de grande porte que tem mais de 200 eventos adversos notificados, não são 200 eventos adversos notificados, são 200 pessoas, né? São 200 famílias que estão ali e que sofreram um evento adverso. E esse evento adverso pode ter sido grave, moderado, pode ter ocasionado um óbito, né? Então, eu acho que fica muito banalizado só de contabilizar o evento adverso. Então, olhar com esse olhar mais humano, que não é só um evento adverso, é um evento que impactou pessoas, né? Famílias. Isso precisa ser evitado, né? Enquanto a gente amarrar, né, a olhar para a área da saúde como uma linha de produção, a gente vai ficar preso no custo. Né? A gente vai ficar amarrado no custo, porque a saúde, ela é um sistema de altíssima complexidade, né? Então, a gente está falando aqui
de um sistema complexo de saúde. Não é uma linha de produção em que você vai, o paciente ele entra igual uma caixinha, né? Se não der certo, a gente tira. Então, a saúde ela é muito mais do que número, né? É muito mais do que número, seja financeiro, seja de quantidade de exame, quantidade de atendimento, número de evento adverso. A saúde é humana. Então, quando alguém entra pela porta de um hospital, a gente está cuidando do amor da vida de várias pessoas. E eu acho que é mais para falar que existe qualidade na atenção primária, né? Existe segurança do paciente na atenção primária, né? Então, as pessoas têm que estar envolvidas nisso um pouco mais. Então, é mais para divulgar. Porque quando a gente anda pelos municípios, né, Pedro? Essa falta de conhecimento do que é uma portaria de segurança do paciente, o que é uma legislação, é muito desconhecido. Então, a gente está mais para divulgar mesmo que existe e precisa ser implantado e precisa ser acompanhado, né? O Pedro falou um pouquinho ali sobre a infecção e hoje a gente vários pronto-socorro, UPA, a gente sabe que também não tem, né, os protocolos básicos de atendimento, né? Então, um protocolo de sepse, um protocolo de dor torácica, que pode ser evitado uma internação na UTI e o custo disso é muito alto, né? Sim. E a gente falando de custo, né, Eveline, a gente começa a falar também um pouquinho de saúde baseada em valor. Não existe certo nem errado. Mas eu acho que o modelo que a gente trabalha hoje o fee for service, que a gente vai pagar por quantidade, né? Então, eu pago por quantas consultas, por quantos exames. Então, eu não consigo avaliar o que é importante, que é o desfecho. Saúde baseada em valor, ela vem e ela não é algo que... um modismo, né? Não é um modelo mental... E é uma metodologia que está vindo de remuneração que vai ficar, né? E para que eu consiga garantir a sustentabilidade do meu negócio, do meu serviço e fazer ele funcionar bem e, acima de tudo, cumprir o propósito da existência daquela instituição de saúde, que é não causar dano, eu preciso me adequar. Eu preciso, para essa realidade que está chegando de saúde baseada em valor, estruturar meus protocolos, entender e olhar para o desfecho. Eu preciso medir o que importa para o paciente. Não é a quantidade de quimioterapia que o paciente fez. É quantos pacientes tiveram uma qualidade de vida dentro de um ano pós-tratamento. Fazer esse acompanhamento, né? E hoje muitas instituições a gente vê que não tem a política nacional de humanização, né? Então, é uma política que ela vem para poder fazer essa modificação também. Quando a gente fala em saúde pública, quando fala, né, a gente tem vários hospitais públicos, precisam ter, né, essa comissão de GTH para que seja discutido essas melhorias, né? O que a gente pode melhorar no município de atendimento? Gente, se a gente for pensar... o custo disso não é alto. A gente só precisa capacitar a equipe, só precisa levar conhecimento. Então, muita coisa é só conhecimento, né? Sim. Não é um investimento alto. Então, as pessoas ficam com medo de investir, mas o custo disso, né, de não investir é muito maior. Né? A gente tem as reclamações, hoje a gente tem as ouvidorias, né? Todos os municípios têm a ouvidoria. E se a gente for fazer um levantamento nessas ouvidorias, é a mesma dor, né? É a mesma dor em todos os municípios. São filas que são intermináveis, o atendimento que não é de qualidade, a demora para entrar no sistema, num terciário, né? Desse encaminhamento de referência e contra-referência. E tudo isso... com a padronização de processos, com fluxos, protocolos, tudo isso pode ser modificado, né? E assim, né? É uma fila que é interminável e um hospital que está com ocupação baixa. Exato. Porque a articulação está inadequada, né? Esse fluxo de referência contra referência, a gente não está conseguindo sistematizar isso de uma forma que eu tenha eficiência, né, dentro do meu sistema. E quando a gente fala dessa saúde baseada em valor, são 3 pilares ali. É o resultado, né? É o desfecho, é a gente olhar para esse desfecho do paciente. Então, o paciente está vindo, está sendo atendido e eu estou conseguindo manter uma qualidade de vida após esse atendimento. Né? Esse paciente não está voltando para mim. Isso. Né? E tem procedimentos que
o paciente ele tem risco de reinternação até 1 ano depois. Por exemplo, artroplastia de joelho, de quadril. Então, como que está o nosso planejamento de alta? Como que está a condução desse paciente para evitar essa reinternação? Porque essa reinternação, além de tudo, custa em média de R$15.000. É dinheiro, né? É dinheiro. Que pode ser investido em qualidade, né? Aí pensa, se eu faço 100 reinternações no ano, quanto que isso me custou? Cada reinternação a R$15.000, né? E um outro ponto da saúde baseada em valor é que a gente coloca o paciente no centro do cuidado, né? O paciente não está mais no rodapé. O paciente está no centro do cuidado. Sim. E eu passo a avaliar a experiência desse paciente, né? Como que eu assisto aquele paciente, a experiência dele como um todo, e aí a gente começa a falar de custo. Então, saúde baseada em valor não é só custo. Eu não amarro a minha prestação de serviço só no custo final ou no quanto que eu ganho, né? Eu coloco essas 3, né, pilares, né? É o desfecho, a experiência daquele paciente e o custo, né, total. E se a gente for falar em experiência do paciente, muitas vezes a experiência não é do paciente, é do familiar, né? Se a gente for contar que o paciente está na terciária, em UTI, ou semi, né, semi-intensiva, aquela experiência muitas vezes é do familiar. Então, uma dica, assim, que eu acho valiosíssima, da família mesmo, participar do cuidado. Seja em pronto-socorro, UPA, clínica médica, né, de internação, participem do cuidado. Então, muitos eventos adversos, eles podem ser evitados com a participação da família e do paciente, né? Sim. Nesse cuidado centrado, né? E essa questão do cuidado centrado, né, Eveline, a gente teve por muito tempo a saúde centrada no profissional. Sim. O profissional médico como centro do cuidado. E eu acho que acaba que o profissional médico, ele acaba sendo formado para ser o herói, né? Ele é o herói. E não existe saúde sem parceria, né? Não se faz saúde sozinho, não se faz saúde. Saúde, ela é coletiva, são vários profissionais envolvidos naquele processo. Então, não tem estrelismo no momento de cuidar do paciente. Eu tenho que saber o meu papel e cada membro ele tem que conhecer o seu papel para que possa, de fato, conduzir a melhor assistência para aquele paciente. E um desses pilares seria o núcleo de segurança do paciente, né? E aí a gente já consegue entrar no núcleo de segurança. O que é o núcleo de segurança do paciente, né? Fica uma pergunta aí para vocês. Vocês sabem o que é o núcleo de segurança do paciente? O seu hospital, o seu município tem implantado o núcleo, né? Porque aí entra o quê? A equipe multi, né? Sim. Por que o núcleo de segurança do paciente ele é tão importante? Porque faz essas discussões em equipe. Então, não tem quem é mais, quem é menos. Ali é uma equipe multi que vai fazer uma tratativa de um evento adverso que aconteceu. Ali são profissionais, cada um com a sua bagagem, cada um com a sua importância, para poder falar da melhoria do cuidado. Então, não tem nada mais bonito do que isso, né, Pedro? Sim. E, assim, né, dentro de um sistema de alta complexidade, né, o conhecimento técnico, ele vai ser sempre superior à hierarquia, né? Então, e isso, às vezes, é um pouco difícil. Eu acho que também a mentoria dá esse aparato para o profissional, né? Porque a mentoria, ela vai te dar o empoderamento que você precisa para que você possa, de fato, sentar numa mesa com um profissional médico e outros profissionais, inclusive o diretor, né, daquela instituição, e você está empoderado para falar, este é o caminho que temos que conduzir. Sim. Independente da hierarquia de quem está sentado naquela discussão, porque eu acho que isso precisa estar claro para todos os profissionais. E o trabalho que a gente desenvolve na mentoria é justamente isso, né? É empoderar essa pessoa para que ela tenha o conhecimento necessário para implantar todos esses processos. Para ter as discussões, né? Hoje a gente tem dois focos de mentoria, né, Pedro? A mentoria para profissionais de iniciantes de qualidade de segurança do paciente, e a gente também tem secretários de saúde na nossa mentoria, né? Que são os secretários que estão chegando agora, a primeira vez como secretário. Então, é uma temática que a gente está gostando de trabalhar com eles, né, Pedro? Porque aí a gente já está começando a colocar a nossa sementinha de segurança do paciente na atenção primária. Porque aí eles precisam saber dessas políticas públicas que são fundamentais, né? E precisam ser cumpridas. Já lançou o nosso Liderança Transformadora aqui, né? Então, nós temos um programa de liderança transformadora. A gente iniciou esse programa agora no mês de fevereiro.
A gente começou com a liderança transformadora na saúde pública, né? Como a gente falou, é o nosso principal alvo, é a saúde pública, mas vão sair novos módulos aí da liderança transformadora. A gente vem trabalhando com alguns secretários de saúde, né? Como atuar, né? Como liderar, como conduzir isso de forma principalmente assertiva, né? E estratégica. Estratégica. Né? Porque eu acho que a gente precisa de estratégia. E assim, estratégia sem ação, ela não serve de nada, né? Para nada. Então não adianta eu desenhar a melhor estratégia e não agir porque não funciona. E ação sem estratégia é desperdício, né? Se eu sair trabalhando e conduzindo as coisas, né, sem uma estratégia definida, sem objetivos claros, porque eu acho que a estratégia ela tem que estar fundamentada ali num diagnóstico. Eu tenho que ter um diagnóstico de onde eu estou, quais são as minhas dores, né? Qual que é o meu problema, quais são os meus objetivos, onde eu quero chegar, né? E como eu vou fazer tudo isso, com metas e objetivos mensuráveis, porque às vezes a gente também vai criando um cenário tão utópico que a gente não consegue alcançar. Não consegue continuar, né? Então, a gente precisa definir essa estratégia de forma muito clara. E eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo com os secretários de saúde, né, através da liderança transformadora, é exatamente isso. É direcionar esses gestores através de uma estratégia clara e que a estratégia do município A não vai funcionar no município B, porque a dor do município A é diferente. Né? Cada instituição, cada município, ele tem o seu cenário e a gente precisa conhecer isso e trabalhar isso conforme a nossa realidade. Não adianta eu ficar fazendo copia e cola. Isso eu acho que é uma das minhas dores que eu senti assim, com as consultorias, de um modo geral. Né? E eu acho que reflete isso que aquele diretor disse, que eu acho que é muito isso. Às vezes a gente monta um monte de modelo de documento, de estrutura, só muda o nome do hospital. E é o que acontece em todos os... não sei se eu posso falar todos, mas a maioria dos hospitais que vai na internet pega um protocolo das metas internacionais de segurança do paciente, copia e cola e fala que implantou. Mas é muito mais além disso, né? A gente faz de acordo com a realidade daquele hospital ou daquele município, porque as metas de segurança do paciente também ela tem que ser implantada no município, e essa meta ela precisa ser de acordo com a realidade, né? E todo mundo precisa saber desse protocolo. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa treinar, qualificar todos os colaboradores, e a gente vê que não é a realidade que acontece, né? Então, é muito fácil evitar incidentes, né? É muito fácil gerenciar risco, a gente só precisa disseminar o conhecimento, né? E eu acho que a gente tem uma fragilidade também em alguns profissionais da qualidade, né? Porque, assim, não é só falta de conhecimento técnico e tudo, mas eu acho que é essa falta de pegar a metodologia, a ferramenta e trazer para a realidade. E aí, às vezes, torna tudo tão burocrático, tudo tão complexo, que as pessoas que precisam executar aquilo, elas falam, gente, eu tô com um mundo de paciente para poder atender, e aí eu tenho que parar para preencher um formulário, eu tenho que entrar em 5 pastas, eu tenho que imprimir em 3 vias, eu tenho que assinar, carimbar, tenho que mandar para minha gestora validar, para depois eu mandar, sabe? É muita burocracia, É muita né? burocracia. E dentro né, da segurança operacional, e aí um pouquinho já técnico falando de fatores humanos, a gente precisa simplificar. Né? Para que as pessoas vão aderir, a gente precisa simplificar, tornar tudo muito simples. Eu acho que é isso que você falou. É simples. A qualidade ela é simples. A qualidade ela não precisa ser complexa. A burocracia ela é necessária, né, em alguns momentos, até para a proteção do profissional, para a proteção do paciente, mas a gente tem que ter muita cautela na hora de implantar todo um sistema, porque ele precisa ser simples. E acho que a Cieri traz um pouco disso, né? Da simplicidade. Desde o conteúdo, que eu acho que ele tem que ser simples, tem que ser acessível para o diretor entender e tem que ser acessível dentro da cadeia hierárquica mais baixa conseguir compreender.
né? Não adianta eu ficar colocando um monte de termo técnico, de termo bonito para poder ler e fazer um protocolo de 23 páginas. E ninguém vai olhar esse Ninguém protocolo. Ninguém vai ler. As pessoas não vão parar para ler um protocolo de 23 páginas. Imagina num pronto-socorro, com uma superlotação, ninguém vai... peraí, deixa eu ali pegar o protocolo para eu ler. Não vai, então tem que ser tudo muito acessível. Um fluxo que você bata o olho e você saiba para onde encaminhar esse paciente, um paciente grave que você não consegue ficar ali, né? Então, você aí, profissional da qualidade, simplifique os seus processos. Se você criou um protocolo e ele está passando de 3 páginas, para o que você está fazendo e revisite isso, porque precisa ser mais simples, porque ninguém vai aderir. A gente abriu uma caixinha de pergunta na semana, aí lá na página, e eu trouxe 2 perguntas. Como não perder a humanização em meio a tantas metas, né? Como que a gente... Com tantas metas, tanta implantação, tanto processo para fazer, como não perder a humanização? A humanização, eu acho que ela tem que... Acho que a gente não precisaria nem falar sobre isso. Acho que a gente que escolheu estar na área da saúde já é uma coisa que já tinha que vir um cuidado, né, mais humano, mais dessa diferenciação. Mas eu acho que se a gente... Os protocolos, toda essa parte de processo, se ela for mais simplificada... o profissional tem mais tempo para prestar um cuidado humanizado, né? Porque senão fica tudo muito rápido, né? Eu vou lá, eu faço o procedimento, eu volto, porque eu tenho que resolver a parte burocrática, tem que resolver, mas eu acho que se os nossos processos forem mais fáceis, a gente tem um cuidado mais humanizado, né? E eu vi uma reportagem uma vez, essas reportagens que a gente recebe no LinkedIn, né, e fala um pouquinho dessa questão da humanização, né, de como não perder a humanização. O gestor, ele começou a colocar fotos dos pacientes junto com os indicadores. E aí a frase era, a gente não está gerenciando o número, a gente está gerenciando vidas. Né? Então, ele começou a colocar foto de pacientes reais ali junto para a equipe dele, que estava... Para poder entender. Que aquilo ali não é estatística. Né? Que aquela meta que a gente está querendo alcançar numa cirurgia segura, eu estou salvando vida. Eu tô ali, eu não estou... eu tenho tantos % de adesão à meta. Não, são vidas salvas que eu tô... A gente consegue reverter isso desse cuidado mais humano, né? E se a gente for falar em humanização, não é só o cuidado, né? O cuidado prestado. A humanização, ela vai muito mais além. Ela vai da parte física do hospital, então, né? Estrutura física, né? Como que está essa estrutura? Eu estou chegando num ambiente que esse ambiente está me dando uma insegurança, né? Então, você, gestor, você tem que pensar em tudo quando você fala em humanização, né? Essa logística do paciente. O paciente precisa... A gente tem muitos ainda, né? No Brasil, que ainda são analfabetos. E aí, como que a gente faz essa sinalização no hospital? Como que está sendo essa comunicação? Tudo isso entra na humanização, né? Sim. A outra pergunta é, qual que é o maior mito sobre gestão em saúde que você já ouviu? Essa eu respondo. E eu acho que uma gestão boa é a gestão que corta custos, né? Eu acho que gestão inteligente é investir onde que dói, tá? Então, se eu quero ser um gestor que gera resultados e que vai promover essa transformação, eu preciso conhecer minha dor. Eu preciso entender minha dor e direcionar os meus recursos para resolver aquela dor. E não sair cortando custos, e corta custo aqui, corta custo ali, porque eu acho que o custo da não qualidade ele é igual um vazamento. Que a gente não vê. A gente não vê, mas a torneira está vazando e a gente só vai descobrir na hora que a conta chegar. E a judicialização, né? E aí, quando a judicialização do evento adverso chega, né? É porque a população... vocês vão me matar agora, mas... a população não sabe dos direitos, né? Deles. Porque se eles soubessem do direito, eles judicializavam muitos eventos adversos. Então, vai chegar uma hora que essa conta vai chegar, que o Google vai ensinar a população que eles têm direito, que ele não pode entrar dentro de um hospital e sair de lá com um evento adverso. E eu acho que isso é uma tendência, né? Eu acho que são 2 caminhos. Essa mudança de modelo de pagamento e que vai acontecer. Vai acontecer.
mais cedo ou mais tarde. Eu acho que o grande desafio hoje que nós temos para que isso aconteça de fato, que isso vire, é dados. A gente sabe que a gente tem uma fragilidade muito grande de gerenciamento de dados. Né? Os dados são muito fragmentados na saúde. Eu não consigo integrar o dado lá do atendimento hospitalar com a atenção primária. Eu não consigo fazer essa gestão ainda, né? Mas eu acho que com esse avanço tecnológico que a gente tem que dá um salto. A gente está com a inteligência artificial aí já dentro de hospital, dentro da saúde. Com telemedicina, com tudo, né? Isso. Que é um ponto muito importante, né? Principalmente na atenção primária, né? Então, e chegando essa tecnologia, a gente conseguindo fazer essa virada de chave, de conseguir integrar dados, trabalhar análise de dados, esse modelo de pagamento ele vai mudar. Né? Eu vou fazer essa virada de chave desse modelo de pagamento não mais por quantidade, mas por desfecho, né? A qualidade que eu estou entregando para aquele paciente, a experiência daquele paciente e, em contrapartida, a população está cada vez mais instruída. Né? A população, o paciente a gente tem muito a avançar, mas o paciente ele não entra mais no hospital sem saber nada, né? O paciente às vezes chega lá com um diagnóstico. Eu vi esses dias um recorte assim, né? Que o paciente descobriu o diagnóstico dele pela inteligência artificial. E aí ele foi no médico e confirmou que era aquele diagnóstico. Então, isso é bem perigoso também, né? Então, assim, a gente tem o perigo disso, mas o paciente não está chegando lá mais leigo. Leigo. Ele jogou lá, jogou os sintomas, pegou o diagnóstico. Não façam isso, tá? Procure um profissional médico, tá errado. Mas quando ele foi no médico, foi confirmado. O médico confirmou, de fato, que aquele era o diagnóstico dele. Então, o paciente está cada vez mais instruído. Então, se as instituições não mudarem o modelo mental, não entenderem que a qualidade ela é primordial, processos de qualidade e segurança são necessários, é basal, não é diferencial, não é um bônus que a gente está trazendo. E é um direito do paciente, né? Exatamente. Se a gente for falar em direito, é o direito do paciente, Exatamente. Né? E aí a gente vê um pouquinho dessa fragilidade na atenção primária, né? Porque a gente tem muitas áreas ainda da atenção primária que são pessoas que não têm esse conhecimento, esse acesso. A gente ainda acha que a tecnologia está chegando, né? Muita gente tem acesso, mas quando você vai numa periferia, né? Numa área de abrangência que não tem esse acesso, fica muito mais difícil fazer saúde, Sim. Né? Fazer segurança do paciente, fazer qualidade. Então, eu acho que a CIERE vem aí com esse olhar, né, de mudar a atenção primária, porque se muda a atenção primária, a gente muda a secundária e a terciária, e os nossos processos, né, Pedro? Que quando a gente chega no município, o que a gente faz primeiro, né? Um diagnóstico, né? Sim. Então, os municípios que a gente está trabalhando, a gente não é aquele copia e cola. Então, é baseado num diagnóstico do município, né? Das suas fragilidades, do que precisa de melhoria. Eu falo muito que não precisa inaugurar mais UBS, não precisa inaugurar centro de especialidade, você precisa melhorar o que você tem, né? E melhorando o que você tem com implantação de processos e qualidade de segurança do paciente, né? Eu acho que esse que é o ponto, né? Eu acho que o gestor chega no município e ele acha que ele precisa fazer quantidade, né? Ele precisa fazer mais. Eu preciso de mais UBS, eu preciso de mais consultas, eu preciso de mais exames. E a gente está fazendo mais do mesmo. Mais do mesmo. E vai estar sobrecarregado do mesmo jeito, porque não tem gestão, né? Porque eu estou entregando a mesma qualidade, eu estou entregando o mesmo desfecho ruim para o meu paciente. E aí aquele paciente ele não sai. Que ele fica girando naquele ciclo ali. E aí você vê que as filas da regulação são enormes, né? Porque não tem como essa triagem, né? Não tem critério para poder encaminhar um paciente. Então, por isso que as filas ficam absurdas. Fica pessoas 2 anos, 3 anos numa fila para fazer uma colonoscopia. Então, a gente precisa ter critérios de uma colono, né? Precisa ter critérios de encaminhamento. E não abrir mais vagas. Porque quanto mais vagas de um especialista você vai colocar, mais fila você vai ter, né? Porque você está abrindo mais. E o nosso trabalho, eu brinco com a Eveline que o nosso trabalho, ele começa antes da gente chegar no município, né? Antes da gente
fechar o contrato com o município. O nosso trabalho começa lá na preparação, porque quando a gente fala que é individualizado, não é marketing, não é merchan, é real, porque assim, eu preciso entender a realidade daquele município. Qual que é a cobertura vacinal? E a gente vai olhar a cobertura vacinal, e a gente estava discutindo isso esses dias, né? A gente está olhando a cobertura vacinal, minha cobertura vacinal tá ok, a gente está ali com uma cobertura ali dentro da meta, né, do Ministério da Saúde, mas aí quando a gente vai olhar o número de mortalidade infantil evitável, tá altíssimo. Tá alto. E qual que é o trabalho que a gente tem que fazer? E aí a gente às vezes apresenta esses dados e aí sente-se, né, não olhei para isso, né? Eu não tinha parado essa análise pra crítica, pensar, né? Muitos não têm profissionais para poder fazer essa análise crítica mesmo. Nessa semana, né, fui visitar um município e aí o secretário de saúde falou para mim assim: nossa, mas você trabalhou para mim antes de ser contratada? Porque eu levei todos esses dados para eles, né? A gente fez uma apresentação, né, Pedro, com todos os gargalos que o município estava tendo. Então, é muito importante ver alguém de fora e olha esses gargalos. Aí você fala, nossa, onde que eu posso melhorar aqui, né? O que você... Tá, você me mostrou esses gargalos, mas o que você vai fazer para essa melhoria, né? Então, eu acho que a diferença da Ciere está nessa abordagem, né? Porque quando já marca uma apresentação, a gente já vai com todos os gargalos e com tudo que a gente pode fazer de plano de ação, de melhoria para esse município. Então, acho que... E aí acaba abrindo os olhos, né? De quem está ali naquela cadeira, né? Porque eu falo que o secretário de saúde, ele é técnico político, né? Então, ele tem que ser um profissional que entenda de gestão de saúde, mas ele tem que pensar na política também, que é a política do município, né? Que ele está prestando um serviço ali. Então, eu acho que essa diferença de já chegar para ele com um mapeamento, né, do município, e isso é o nosso diferencial, né? Sim. E a gente está chegando na reta final do nosso podcast. Eu acho que cumprimos muito bem, né, o nosso objetivo hoje, nessa inauguração do Gira Gestão. Né, o Gira Gestão, ele surgiu de uma frustração mesmo, né, assim, de não se falar sobre isso, né? Eu acho que a gente abre, às vezes, tem muito conteúdo. Você joga no YouTube, você joga no Google, tem muito conteúdo, mas é tudo tão técnico, né? E o que isso está refletindo na realidade que eu estou vivendo? Como que eu transformo esse conhecimento todo que está ali, acessível para todo mundo, para a minha prática? Então, o Gira Gestão surgiu dessa frustração e ele vem aí com novos episódios. E eu vou deixar um desafio para você que está nos assistindo, está nos ouvindo, né? Faça a conta. Faça a conta de quantos eventos adversos você teve na sua instituição, no seu município, quantos desses eventos eram evitáveis, né? Qual que é o custo desses eventos adversos, quanto que custou e como esse custo ele poderia ser investido de uma maneira mais eficiente para que a gente tivesse melhores resultados, né? Então, agradecer a vocês que chegaram até aqui, ao final do podcast. Agradecer a Eveline, né, nessa parceria nossa aí junto com a Ciere, nesse encontro de propósitos mesmo para a transformação da saúde. E para que vocês nos acompanhem lá nas redes sociais, né, no Instagram, no YouTube. A gente entra agora também no Spotify, então segue a gente nesses canais. Tá ficando sério, né? Tá. E que as novidades vão saindo por lá, tá? Muito obrigado, gente. Também agradeço a todos. O Gira Gestão com a Ciere é para levar conhecimento mesmo, para plantar essa sementinha de transformação. O Pedro vai me matar agora, mas a Ciere, a gente tem um plano, né, Pedro, de transformar outras pessoas também. Sim. Então, a gente tem um projeto de qualificação, né, para mulheres periféricas, capacitar essas pessoas para ter uma educação e conseguir uma vida melhor, um emprego melhor, né, Pedro? Então, a gente está trabalhando nisso ainda. E você que é da área da saúde, que queira fazer parte desse projeto, a gente está aberto, né? Como que a gente vai desenhar isso? A maioria voltado, acho que, para a qualidade mesmo, né, Pedro? Sim. Então, é um projeto social que a gente
tem muita fé que o que muda pessoas, o que muda família é a educação, né? Isso. E assim, o slogan da Sierre, transformação em saúde, ele não é à toa. Não. Né? Não foi uma coisa que surgiu, vamos colocar porque vende. Não, é porque faz parte da nossa essência. Eu acho que esse projeto, ele também vem com essa finalidade mesmo, de transformar, de atacar todos os caminhos que a gente tem. E eu acho que a educação é esse poder mesmo de transformação. É de trazer essas pessoas de profissionalizar essas pessoas que precisam, às vezes, de ter acesso a essa educação para serem agentes de mudança também no sistema de saúde. Isso. Né? Agradeço a todos, obrigado pela parceria. Aqui é um começo, né, de uma trajetória que acho que a gente vai muito longe, né? Porque Sim. Quando tem propósito, né, não tem como dar errado, né? Exatamente. Obrigado, gente.